Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero lembrar vocês da importância de todo dia você estar deixando uma hora e pouco para estudar, tá? Eu estou observando que tem poucos acessos, são pouquíssimos alunos que estão tendo uma regularidade nos estudos, tá? Eu quero dizer para vocês que isso é muito ruim para vocês e para os pais de vocês. Por quê? Vocês estão perdendo a oportunidade, perdendo a chance que nós estamos dando para vocês, de continuar estudando. Então, a gente fica um pouco chateado de perceber que a maioria dos alunos não estão esforçando, não estão tirando esse tempo, né? Então, pedir aí o empenho dos pais, dos alunos, para que continue estudando, tá? Para que o seu filho não venha perder essa oportunidade, né? Continue aprendendo durante essa pandemia. Quando voltar os estudos, já vão estar mais adiantados. Então, você não vai ter aqueles alunos que vão estar bem atrasados ainda, esses alunos que não estão acompanhando. Então, é muito preocupante, pessoal. Vamos levar mais a sério, tá? Então, certo. Então, tudo bem. Vamos para uma aula de geografia, mais uma aula de geografia. Então, tá a capa aqui do livro de vocês, né? Vamos continuar a partir da página 62, tá? Então, tem que ter a apostila. Vamos pegar aí na página 62. Então, vamos ver aqui. Nós vamos estudar territórios, limites, pontos extremos e fronteiras, certo? Então, o que seria tudo isso aí? Territórios, limites, pontos extremos e fronteiras. Em que momento ou situação você utiliza os termos território, limites e fronteiras? Sabia que essas palavras também apresentam um significado especial para a geografia? Para descobrir a importância desses termos em geografia, observe o mapa a seguir. Então, aqui temos o mapa do Brasil. Estamos dando limites, fronteiras e pontos extremos. Então, é um mapa de 2018. Então, nesse mapa aqui, vocês observam que tem uma espécie de uma cruz aqui, né? E aqui nós temos aqui os pontos cardeais, né, que nós estudamos, né, desse lado leste, aliás, oeste, o norte e o sul. Então, em cada um desses pontos aqui, nós temos um ponto mais distante do Brasil. Por exemplo, aqui, olha, aqui do lado leste, nós temos a Ponta dos Seixos, né, que é o ponto mais oriental, ou seja, mais que está do lado leste. Do lado sul aqui nós temos o Arroio do Chuí, que é o ponto mais meridional, ou seja, mais ao sul. Do oeste nós temos nascente do Rio Moa, é o ponto mais ocidental, ou seja, mais do lado oeste. E do lado norte nós temos a nascente do Rio Ailã, né, que é do lado norte. Então, esses aqui são os pontos mais distantes do Brasil, né? Que estão mais no extremo, né? Do lado mais distante, certo? E aqui nós temos território nacional. O território nacional é toda essa parte amarela, ou seja, toda a parte que é do Brasil, toda a parte nacional. Pois territórios vizinhos, certo? Essa parte é um pouquinho apagada aqui, né? Então, essa parte cinza aqui são os territórios vizinhos do Brasil, né? Os outros países que estão vizinhos com o Brasil. E depois nós temos fronteira terrestre. Fronteira terrestre, essa parte aqui, né, que tem esses risquinhos aqui, a fronteira terrestre. Essa é a fronteira, né, aquela parte, né, que está próximo a outros países, né? E a linha limite marítimo. Então aqui nós limite marítimo, porque passa aqui o Oceano Atlântico, né? Então temos o Oceano Atlântico do lado aqui. Então, limite marítimo, certo? Então vamos continuar estudando mais, a gente estar acompanhando mais. A legenda do mapa indica-nos que a área amarela se refere ao território nacional, ou seja, as terras que pertencem ao Brasil. Então toda aquela parte amarela que nós vimos agora há pouco pertence ao Brasil. Os limites são as linhas que delimitam o território. Então, as linhas que delimitam o território são os chamados de limites, que podem ser limites federais,
ou nacionais. Limites federais nacionais, quando estamos tratando de países, né? Quando se trata de países, aliás, ou limites estaduais que dividem os estados brasileiros. Então, as linhas, né, que dividem um estado, separa um estado do outro, ou um país do outro. Então, isso é chamado de limites. As fronteiras terrestres são faixas de terras próximas aos limites. As fronteiras, tá? Nas fronteiras que se localizam, por exemplo, os órgãos públicos, responsáveis pelo controle de entrada e saída de pessoas. Então, nessas fronteiras tem os órgãos públicos, né, que controlam a saída e entrada de pessoas e mercadorias no país. As fronteiras terrestres do Brasil podem ser identificadas pela área rachurada no mapa, né? As fronteiras terrestres. Então, aquela área ali que tem aqueles risquinhos, né? Tem na área das fronteiras, né? Palavras e o texto. As palavras e o texto. Rachura. Esse termo é utilizado para designar uma área formada por diversos traços finos em uma representação. A rachura serve para dar destaque a alguma informação. No caso do mapa estudado, o destaque é para a faixa de fronteira do Brasil. Então, viu aquela parte que eu mostrei agora há pouco, né? Então, vamos voltar um pouquinho para a gente relembrar aqui, né? Então, essa parte aqui, né? Que recebe o nome de rachura por representar a fronteira, né? Do Brasil com outros países. Podemos usar diferentes referências para indicar os limites e as fronteiras de países ou estados. Essas referências podem ser consideradas como limites naturais, quando há rios, morros ou outros elementos naturais como referência. Então, quando há rios, morros, separando, né, um país do outro, um estado do outro, nós chamamos de limites naturais. Limites artificiais, quando há estradas, pontes, muros ou outras construções para marcar os limites entre um território e outro. Então, quando é uma ponte, um limite que foi o ser humano que fez, daí nós falamos que é um limite artificial. Aqui tem os exemplos. O Monte Roraima é um limite natural entre o Brasil e seus vizinhos, Venezuela e Guiana, né? Então, aqui, esse monte separa o Brasil de outros países, a Venezuela e a Guiana. O Monte Roraima. Aqui, ponte que divide o Brasil com a Bolívia, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa ponte aqui, né, separa, né, o Brasil da Bolívia. Então, aqui temos um limite natural, né, que é da própria natureza, e aqui um limite artificial, né, que é criado pelo próprio ser humano. Vamos para a página 64. Então, olha aqui. Aqui, ó, aqui é do lado leste, certo? Olha lá na Rosa dos Ventos, do lado leste. Do lado leste nós temos Ponta dos Seixas. Então, esse aqui do lado leste tem Ponta dos Seixas. Do lado oeste, nós temos nascente do rio Moa. Tá? Do lado norte, nós temos nascente do rio Ailã. E ao sul, nós temos Arroio Chuí. Tá? Então, são os pontos mais distantes do Brasil. Continuando, na página 64. Os três poderes brasileiros. Então, que poderes que são esses, né? Os poderes brasileiros. A Constituição é um documento que apresenta o conjunto das principais leis que organizam a administração do país, dos estados e dos municípios. Então, nós temos aí a Constituição, que trata das leis do país, dos estados e do município. É na Constituição que também encontramos os principais direitos e deveres da população de nosso país. Entre os direitos estão o direito de voto para eleger os representantes do povo, o direito de acesso à saúde pública e à educação pública, o direito à alimentação e à moradia, o direito ao lazer e à segurança, entre outros. Então, são direitos que constam na Constituição. E entre os deveres,
podemos citar o dever de respeitar todos os cidadãos. Então, qual a diferença de direitos e deveres, né? Então, direitos é tudo aquilo que seria assim, que a gente gostaria de receber, né? São tudo nosso, todos os nossos direitos. Já os deveres, por exemplo, já é uma coisa assim que nem todos gostam de cumprir seus deveres. Por exemplo, pagar imposto, né? Respeitar as leis, etc. A atual Constituição brasileira data de 1988, ou seja, ela foi criada em 1988. Aqui está uma foto da Constituição, imagem da capa da Constituição Federal Brasileira, elaborada em 1988. Pela Constituição, a administração do nosso país, dos estados e dos municípios, deve ser dividida entre os seguintes poderes. Então, nós temos aí 3 tipos de poder: judiciário, legislativo e executivo. E cada um desses poderes possui uma função. Vamos aprender mais sobre essas funções? Então, cada um desses poderes, judiciário, legislativo e executivo, tem uma função. Então, vamos aprender sobre essas funções. O poder legislativo é composto pelos senadores e deputados. Aliás, deputados federais em âmbitos da administração nacional. Então, se for pensar no Brasil todo, né? Nós temos aí, no legislativo, nós temos os senadores e os deputados federais. E pelos deputados estaduais em âmbito da administração estadual. Então, pensando no estado, no caso do estado do Mato Grosso, daí nós temos os deputados estaduais. E pelos vereadores em âmbito de administração municipal. Já no município, então, nós temos os vereadores. Lembrando, a nível de Brasil, nós temos os deputados federais e os senadores. A nível de estado, nós temos os deputados estaduais. E a nível de município, os vereadores. Então, isso forma o poder legislativo. Entre as principais funções do poder legislativo está a elaboração de leis para auxiliar na organização civil pública, bem como a fiscalização dos membros do poder executivo. Então, o que o legislativo faz? Faz as leis, né, e fiscaliza o poder executivo. Vamos ver quem que é os outros poderes, faz parte dos outros poderes. Aliás, aqui nós temos aqui uma imagem, Palácio Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. Este é o local de trabalho dos deputados estaduais do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui Palácio Tiradentes, da cidade do Rio de Janeiro. Então, seria o local onde os deputados desenvolvem suas funções, mas no Rio de Janeiro. O Poder Judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós podemos chamar também de STF, né? Então, agora, vocês estão escutando falar muito na televisão, sempre STF, STF. Então, o Supremo Tribunal Federal. Pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelos tribunais estaduais e municipais. Então, isso representa um poder judiciário, né? Que trabalha com as leis, né? Aliás, a esse poder cabe a responsabilidade de aplicar as leis, elaboradas pelo legislativo e também fiscalizar o trabalho dos membros do poder legislativo. Então, as leis, eles aplicam as leis, né, que são criadas pelo poder legislativo. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está localizado em Brasília, capital do nosso país. Nesse tribunal trabalham os juízes federais. Então, aqui está a imagem do Supremo Tribunal Federal, que se localiza em Brasília. O Poder Executivo é formado pelo presidente e seus ministros em âmbitos da administração nacional. Então, vamos falar do Poder Executivo. Então, a nível de Brasil, formado pelo presidente e seus ministros. Pelo governador e seus secretários em âmbito da administração estadual. Então, do estado, formado pelo governador, né, e seus secretários. E pelo prefeito e seus secretários em âmbito da administração municipal. Então, sempre que nós falamos da administração, nós temos nacional, estadual e municipal. O Poder Executivo é responsável por aprovar e executar as leis criadas pelo Poder Legislativo e por administrar o país, o estado ou município. Vou ler mais uma vez. O Poder Executivo, né, que é representado pelo prefeito, né, é responsável
pelo prefeito e seus secretários, responsável por aprovar e executar as leis criadas pelo Poder Legislativo e por administrar o país, o Estado, o município. Um exemplo aqui em Sinop, por exemplo, os vereadores criam as leis, né? E essas leis são, a prefeita, no caso, ela se baseia nessas leis, né? Para fazer todas as suas ações, né? Aqui no município, tá? Continuando, aqui nós temos Prefeitura Municipal de Barra Velha, no estado de Santa Catarina. Então, aqui é uma prefeitura, nesse local trabalham o prefeito e os secretários do município. Aqui em Sinop nós temos a prefeitura, né, de Sinop. Então, quem é que já visitou o prédio da prefeitura aqui em Sinop, né? Então, é bem interessante conhecer esses lugares. Alguns membros dos poderes legislativo e executivo são eleitos pela população em períodos de 4 em 4 anos. Então, esses mandantes, né, prefeitos, vereadores, são eleitos de 4 em 4 anos. Entre eles estão o presidente, os governadores estaduais, os prefeitos municipais, os senadores e os deputados federais. Os deputados estaduais e vereadores. Então, todos esses cargos são eleitos de 4 em 4 anos. Ou seja, as pessoas votam, né, para saber quem vai ser o presidente, governador, deputado, vereador, etc. Já os ministros e os secretários do Poder Executivo são indicados pelo presidente, tá? Então, os ministros, daí é o presidente que indica, assim como os secretários também, é o prefeito o que indica também, ou o governador, tá? Estamos na página 65. Então, quando fala assim, indicam os secretários, significa que o próprio prefeito que vai escolher, ou o governador, esses secretários. Então, aqui, a partir da página 65, né, 66 aqui, vocês vão ter algumas atividades para vocês estarem fazendo em casa, certo? Nós vamos depois elaborar uma videoaula para corrigir essas atividades. Todas as atividades aqui vai até a página 69, tá? E aqui na página 70, nas páginas 70 e 71, nós temos aqui o que eu aprendi. Então, resumo, eu vou pedir para vocês lerem com bastante atenção essa parte aí, cada um lê depois, né? Para fazer revisar o que nós estudamos até aqui, tá? Então, até a próxima aula, tá? E desejo tudo de bom para vocês.